Vamos fazer um exemplo prático aqui, tá? Isso aqui é uma rodovia, a SC 403, sentido aqui que vai para a Praia dos Ingleses, em Florianópolis, certo? E aqui é uma edificação essa edificação aqui é um colégio, tá? Para atender os 50 dBA, que é o nível de pressão sonora que se deve ter numa escola, tá? De acordo com a legislação brasileira, eu teria que estar a 116 metros, foi o que eu coloquei aqui. A escola está a 38,63 da rodovia, para que ela, com essa mistura asfáltica, para que ela ficasse a 50 dBA, ou seja, saísse de 63 para 50, eu teria que colocar o meu colégio a 116 metros. Ok, agora se eu utilizasse uma mistura asfáltica porosa, o que eu quero mostrar aqui? Se eu utilizar uma mistura asfáltica porosa, a CPA, por exemplo, aqui, né? A própria CPA, eu para chegar aos 50 dBA, eu teria que estar a 85 metros. São esses 85 metros que estão aqui, ó. Então, para ter 50 dBA, ela tem que estar a distância da fonte, né? Da fonte sonora, de 85 metros. Essa distância aqui de 85 metros. Agora, eu estou a 38,63. Então, não adianta. Eu vou ter que, além de utilizar uma mistura asfáltica do tipo porosa, eu teria que ter aqui uma barreira acústica. Certo? Então, eu fiz um cálculo aqui, a grosso modo, dessa barreira acústica. A barreira acústica ela tem que ter uma densidade superficial, que se diz, né? Que nesse caso aqui é de 20 kg por metro quadrado, certo? Então ela tem que ter uma espessura que chegue nessa, então eu vou determinar uma espessura que ela chegue nessa densidade superficial aqui de no mínimo de 20 kg por metro quadrado. E o ruído ele vai acontecer apenas por difração, né? Isso porque eu não quero que aconteça por transmissão. Transmissão é quando ele ultrapassaria a barreira, né? O ruído ultrapassaria a barreira. No caso, ele é o ruído que vai chegar, né? Na escola, por exemplo, será um ruído por difração, que é quando ele vai contornar o obstáculo. Então, para isso, eu tenho que calcular a altura, né, da minha barreira para que eu consiga, estando a 38,63 metros, utilizando uma mistura nesse caso aqui, né, utilizando uma mistura fechada do tipo borracha. Qual é essa mistura aqui? Deixa eu voltar aqui, ó. É uma mistura asfáltica comum com borracha, tá? É SC403, é essa aqui, ó. Tá? Então ela pode ver que ela tem borracha, mas é um ligante asfáltico modificado com borracha, mas se ela é uma mistura fechada, e nada me adianta para ser considerada como uma mistura do tipo silenciosa, né? Eu já falei isso aí em outro vídeo, né? Não é o ligante, né? O tipo de ligante que determina se a mistura se o revestimento é dito como silencioso, se ele reduz realmente o ruído da interação pavimento ou não. Ok. Então, para eu passar de 63 para 50, eu fiz um cálculo, né? Calculei a altura, claro, uma série de cálculos, né? Dei uma simplificada, né? Lógico, e a altura aí teria que ser de 4 metros, certo? Para eu atender de 63 para 50, caso eu tivesse uma mistura asfáltica, a que está lá em campo hoje, né? Que é com ligante comum, com ligante, né? Uma mistura densa, né? Com ligante modificado por borracha, de 4 metros. Agora, se eu utilizasse, por exemplo, uma mistura silenciosa, com redução de 3 dBA, que é, por exemplo, a própria CPA, né? Utilizar uma CPA ao invés da mistura que está lá em campo. Eu ainda teria que usar a barreira acústica, ainda teria que ter uma barreira acústica. Entretanto, eu poderia ter essa barreira, né? Ela passaria de 4 metros para 2,5 metros. Isso me traz uma redução, né? Só de mudar a mistura asfáltica, me traz uma redução de 525 mil por quilômetro de barreira acústica, porque eu diminuí 1,5 metro
em 1 km da barreira acústica só por mudar a mistura asfáltica. Então vejam o ganho que eu tenho em utilizar uma mistura asfáltica comum. Comum não, é silenciosa, né? Dita silenciosa, de baixa emissão de ruído. Eu ganho muito mais terreno aqui, né? Em relação, ganho muito mais em distância, e ainda quando vou utilizar uma barreira acústica, eu vou estar ganhando altura, vou estar ganhando também redução de custos. Então vejam, há uma aplicação prática aqui. Por exemplo, eu tenho um hospital, eu tenho um colégio, e eu vou passar com uma rodovia próxima lá, e eu tenho que atender esses níveis de pressão sonora. Então, eu posso lançar a mão de uma barreira acústica, lançar a mão de uma mistura asfáltica silenciosa, para aí ter uma redução, né, de ganhar espaço, né, poder aproximar mais a minha edificação, a minha obra à rodovia, e além disso, diminuir a altura da minha barreira.